Eu queria convidar a você, nesse momento, a abrir a palavra de Deus, a Bíblia, ou o seu app da Bíblia, e nós queremos, nesta noite, refletir sobre uma temática que pode ser uma indagação, uma pergunta, uma questão a ser refletida. O que é que você quer? Ou você pode trazer na sua pessoalidade, o que é que eu quero? O que eu quero, você pode abreviar, o que você quer. Nem sempre o que nós queremos, nós conseguimos alcançar na nossa vida, nem sempre. Às vezes nós temos vontades, sonhos, desejos, que nem sempre se realizam. Mas eu gostaria de, nessa noite, pensar sobre dois ângulos desta questão com vocês. E quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus, o app, no texto de Marcos, capítulo 1, versículo de número 40 até o de número 45. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45, que diz assim: Aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: Quero, fique purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E advertindo severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e ao divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Esse texto fala não apenas da cura de um leproso. O texto apresenta a vontade desta pessoa. E qual era a vontade dela? Ser curado da sua lepra. Naquela ocasião, a hanseníase, a lepra, ela não tinha como ser estabilizada, não tinha como ser curada. Naquela ocasião, o leproso, ele era tirado da cidade, ele era levado para fora da cidade. Muitos lugares faziam, nessa região, na entrada da cidade, a uma certa distância da cidade, um lugar específico onde ficavam essas pessoas leprosas. Elas não podiam mais ter contato físico com a sua família, com os amigos, não podiam mais trabalhar no comércio ou na agricultura, eles viviam ali até o momento da sua morte. E esses lugares, essas vilas de leprosos, elas também se situam no nosso contexto, mesmo brasileiro. Aqui, por exemplo, na Grande Vitória, nós temos um lugar ali na rodovia do Contorno, em que há um campo de futebol e algumas casas, onde muitas pessoas até já jogaram futebol por ali, e ali aquele lugar é identificado como Campo dos Leprosos. Por quê? Porque aquela vila, ela foi construída pelo governo para poder as pessoas que tinham lepra ou eram leprosos, pudessem viver e conviver de uma forma um pouco mais comum. E então aquele campo era chamado Campo dos Leprosos, exatamente pelo lugar e pela situação que aquelas casas e aquele lugar foi construído. O fato é que, até hoje, a lepra, ela cria uma situação de dificuldade para quem a tem. Nós podemos ver que não só a lepra, mas nós também podemos ver, por exemplo, a dermatite atópica, nós podemos ver a psoríase e outras doenças mais que incomodam por demais a vida de pessoas. É difícil ver pessoas que passam por essas situações sem um sofrimento agregado a elas. Imagine uma pessoa naquele tempo, fadada a viver a marginalização da sociedade,
fadada a viver longe dos seus familiares, fadada a não ter futuro, a não ser estar num ambiente, num lugar em que ele não poderia dali sair. Os limites eram muito maiores naquela época. Por isso, nós podemos também analisar que a possibilidade do sofrimento também eram bem maiores. Mas olha o desejo deste moço. Ele queria ficar curado. Era possível isso? Não, de forma alguma. Você acha que ele não tentou? Você acha que não buscou ajuda? Se naquela época tivesse acessos, ele não teria buscado no Dr. Google alguma informação a esse respeito? Ele não teria provocado, de repente, possibilidades do tratamento tradicional, alternativo? Ele não buscaria algum especialista no mundo? Claro que sim, ele fez a parte dele, mas não havia como resolver o seu problema. Mas ele encontra algo importante na sua história. Ele ouve falar de Jesus. E a Bíblia fala que ele se interessa de ir ao encontro de Jesus. E ele vai a esse encontro porque era a sua única esperança, a sua grande esperança, de não apenas ficar curado, mas de ter futuro, de poder viver a partir dali. Porque a lepra não apenas limitava a sua forma de viver fisicamente, limitava a sua condição emocional e relacional também. E então a Bíblia fala que ele se prostra de joelhos diante de Jesus. E olha que questão importante, interessante, tão simples. Ele estabelece: se o Senhor quiser, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar essa realidade que eu tenho. O que esse homem busca diante de Deus? Estabelecer o alcance da sua vontade. Qual era a vontade dele? O que ele queria? Ser curado. E aí nós podemos ver que muito daquilo que nós temos no nosso coração, como falei no início, nem sempre atingimos, mas muitas coisas nós atingimos porque o que nós desejamos e o que nós almejamos na nossa vida, ao alcançarem a referência e o encontro do que Deus também quer sobre nós, nós conseguimos não apenas respostas, nós conseguimos transformações sobre a nossa vida pessoal e também sobre o coletivo da nossa vida, porque a comunidade em que vivemos também se torna alcançada pelo poder manifesto do nosso Deus. Veja que ele se ajoelha e ele clama ao Senhor. Ele se mostra humilde, cheio de fé, e ele condiciona: Senhor Jesus, se o Senhor quiser, se for esta a tua vontade, se o Senhor entender como importante, se o Senhor ver que será válido, o Senhor pode me curar. É interessante nós olharmos a Bíblia e vermos o que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7. Mateus 7, a partir do versículo 7, que diz assim: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. Qual dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens os façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Veja, qual é a vontade de Deus para nós? Se você entender o que Mateus escreve, você vai ver sempre uma necessidade e uma resposta, um problema e uma solução. Você vai ver um dilema e você vai ver uma esperança. Você vai ver um caos e você vai ver o equilíbrio. Quando nós olhamos e vivemos de forma intensa os nossos momentos, nós sempre somos alcançados por uma inquietação que vai à nossa alma.
somos sensibilizados pelas pessoas que partem, somos sensibilizados pelas pessoas que sofrem, somos sensibilizados pelas pessoas que vivem derrotas, fracassos nas suas vidas, somos sensibilizados pelos nossos próprios limites ou os limites que as pessoas estão vivendo, quer seja nesse tempo de pandemia, quer seja em outros momentos e circunstâncias mais. O fato é que nós conseguimos perceber que nem tudo acontece de forma igual para todas as pessoas. Existem situações e circunstâncias diferentes. E por isso, às vezes, nós construímos o nosso olhar como um olhar diferente de Deus para nós. Um olhar que se difere de nós para o outro. Por que tal situação aconteceu comigo e não aconteceu com a outra pessoa? Eu estava agora à tarde atendendo uma pessoa e numa história tão difícil, em que há a perda da mãe na sua fase tão jovem da vida, iniciando, na verdade, a sua fase de pré-adolescente, e depois de alguns anos a perda do pai, a partida do pai, nós conseguimos ver que essa pessoa, como nós podemos em alguns momentos questionar, por que eu? Por que comigo? Por que a minha família? E às vezes, nesse tempo de pandemia, nós olhamos para alguns lados e dizemos, por que isso está acontecendo comigo? Porque eu fui infectado. Dentro da proporção de habitantes do nosso país, ou dentro da referência mundial, a proporção de infectados e até a partir daí, óbitos, ela é pequena, mas é crescente. Mas em relação à totalidade, nós temos um percentual muito pequeno. Graças a Deus. Mas veja, quando nós estamos nessa linha de fogo, quando nós estamos vivendo a dificuldade, o que nós queremos? Nós queremos uma resposta positiva. Então, nós nos apressamos, nós nos adiantamos, nós cumprimos todo o protocolo possível para alcançar a cura. Aquele moço desejava ser curado. Ele não podia ficar onde estava. Ele precisava ir até Jesus. E ele sabia que ao encontrar com Jesus, Jesus sendo a sua resposta, sendo a solução do seu problema, ele precisava mostrar o desejo que de fato estava presente. O que ele mais queria? Ser curado. Então ele chegou, se ajoelhou, como já disse, o texto aqui fala, e ele clama ao Senhor. Mas ele clama sobre a condição da soberania de Deus, sobre a soberania de Jesus. Se o Senhor quiser. Ele não chega dizendo, Senhor, eu quero ser curado agora, me cure aí. Ele poderia chegar e dizer, eu vim correndo, eu posso ser alcançado aqui pela própria morte diante dessas pessoas, eu vim aqui porque o meu desespero é muito grande, o Senhor é a minha única esperança, me cura. Mas ele chega submisso àquilo que envolve o ato soberano de Deus. Ele queria ser curado. E ele diz, se o Senhor também quiser, o Senhor pode me curar. O que ele queria? A cura. E o que é que Deus queria? Que ele também ficasse curado. Porque em Romanos, no capítulo 12, verso 2, nós encontramos 3 características da vontade de Deus. E muitas vezes, pelas circunstâncias que nós passamos, nós desprezamos essas características. E Romanos capítulo 12, verso 2 diz que a vontade de Deus sempre é boa. Então, quando nós pedimos a Deus algo, independentemente da resposta que nós vamos ter diante de Deus, a resposta dele vai ser boa. Mas aí talvez você questione, uma perda de um familiar, uma perda da sua própria saúde, uma perda do seu emprego, uma perda do seu salário, isso é uma coisa boa? Bom, ao momento, você pode julgar que isso seja ruim, mas nem sempre as coisas que nós estamos vivendo no momento podem ser julgadas pelo próprio momento. Nós precisamos julgar o momento sempre à frente, porque as respostas desse momento não vêm agora. O que nós plantamos não vem neste exato momento. O que nós plantamos, ao seu tempo, dará o seu fruto. O que você tem plantado?
Aí você diz assim, então eu talvez tenha plantado algumas coisas e Deus tem respondido de uma forma diferente? Não, não é para você ou para mim. A resposta à vontade de Deus, ela é sempre boa. O texto fala que a resposta de Deus também, Romanos 12, verso 2, ela é sempre aquilo que envolve perfeita. A vontade de Deus é perfeita. O texto fala que não se pode construir sobre ela porque ela já está no seu construto final. Ela já é uma resposta final. Não tem que ser lapidada, melhorada. Não é uma resposta que eu vou fazer depois a minha parte. Quando Deus age, Ele age de forma completa, determinante. Ele faz de forma cabal. Aí você pode olhar e ver o seguinte, bom, então pelas circunstâncias que eu vivi tão difíceis, tão ruins, o que Deus fez foi perfeito? Sim. Mas eu não consigo ver perfeição nisso, porque por que Deus não me curou? Por que Deus não curou tal pessoa? Por que Deus não olhou para mim diante daquela situação? Por que nós poderíamos continuar debatendo isso? Mas veja, qual é a sua vontade? E você consegue entender que você precisa olhar para Deus e entender a vontade de Deus naquilo que envolve a soberania dEle? Porque o que você quer nesse momento, você pode não querer amanhã. Ouvi várias pessoas, em vários momentos, dizendo que o que gostariam de viver era absolutamente uma coisa. E algum tempo depois, o absoluto dessa pessoa se torna relativo, porque o absoluto dessa pessoa muda. Ela queria tal coisa, agora quer tal coisa. Antes a minha cor preferida era verde, agora a minha cor preferida é azul. Antes eu queria muito me casar, agora não quero mais manter meu casamento. Antes eu queria muito ter filho, agora eu estou pensando se realmente foi a melhor escolha para mim ter filho. Antes eu queria muito trabalhar nesse lugar, agora não quero mais, quero um outro lugar. Antes eu queria muito ter essa profissão, desenvolver esse curso, aprimorar-me nessa situação, e olha só o que eu quero agora, olha o que eu estou vivendo agora. Nós somos muito voláteis, nós mudamos muito de opinião, nós somos muito, na nossa vida, alcançados pelas mudanças, pelas transformações. Nós não nos mantemos firmes em todos os nossos conceitos, em todas as nossas visões de vida. O que é mais importante para você hoje, necessariamente, não foi aquilo que era lá atrás. A maturidade, a experiência, talvez forjou em você um caráter que as suas decisões e escolhas hoje são mais maduras, lhe trazem repercussões mais positivas. Mas quantas fraquezas você já viveu na sua vida? Quantas circunstâncias adversas você já passou? Então, olhar agora e não entender que a ação de Deus, ela é perfeita, ela talvez esteja com um olhar completamente limitado, de forma tão egoísta, que você não consiga ver além da sua própria contemplação. Terceira questão que Romanos capítulo 12, verso 2 nos diz. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, e ela também alcança uma terceira referência, ela é agradável. Por que é agradável? Porque nos faz bem. Mas se é perfeito, não seria redundante? Nós podemos dizer que as três questões são redundantes. O que é bom é agradável, o que é agradável é bom, o que é bom é agradável e é perfeito, o que é perfeito é agradável e é bom. Mas por que há uma especificidade em torno dessas características sobre a vontade de Deus? Porque a gente tem que entender o antônimo das coisas. O que é bom, o antônimo, seja o contrário, é ruim. O que é perfeito? O que não é perfeito, o que é incompleto. E o que é agradável? O que é penoso. Então, quando nós começamos a entender, nós também podemos dizer, bom, da mesma forma que esses aspectos aqui positivos são sinônimos, os negativos também são, claro. Mas há um alcance maior. Você quer resposta ruim à tua vida? Você vai fazer uma prova, você estuda, olha aí a resposta do Enem que saiu recentemente. Você se dedicou, você deu o máximo e você alcançou uma pontuação relativamente boa. Mas não era só isso que você queria uma pontuação maior.
Mas esse resultado, você não pode se queixar porque você se dedicou bem, você cumpriu bem o seu papel, você esteve dia a dia de forma bem organizada e sistemática, mesmo a um ano diferenciado que foi 2020, você conseguiu prevalecer. E essa pontuação, num ano tão difícil, num ano tão complicado, tão atípico, meu amigo, não é para ser desprezado, é para ser valorizado. Porque se fosse num ano normal, você talvez tivesse uma nota maior, porque você poderia ter se aplicado muito mais, porque de uma forma geral, não só no Brasil, mas no mundo todo, nós vivemos um período de dificuldade, que ainda se repercute e vai se repercutir ainda muito sobre a nossa vida. Então, não se cobre, não se julgue e não se puna por aquilo que envolve um resultado que agora é parcial. Aí você diz, poxa, mas eu fiz tanto, tentei tanto, mas ainda não chegou o momento. Aguarde. E essa questão é complicada para nós, sabe por quê? Porque nós normalmente aceitamos o sim e o não. O esperar, o aguardar, isso é complicado. A nossa ansiedade de lidar com isso, meu Deus, isso é complicado. Então, nós precisamos entender que a agradável vontade de Deus, ela atinge a nossa vida como resposta, como grandiosidade daquilo que Ele é, poder, daquilo que Ele é, autoridade sobre todas as coisas, daquilo que Ele é, poderoso e santo. Mas Ele é justo, Ele também é amor. Então, diante disso, nós podemos ver que a resposta que aquele homem queria, alcançou a mesma resposta de Jesus para ele. O que ele queria? Ser curado. O que Jesus queria fazer a ele? Curá-lo. Aí você diz assim, mas eu queria tantas curas na minha vida, já até listei aqui umas 100 delas, e tenho tantos problemas, tantas dificuldades, já listei aqui tantos, e praticamente não tive resposta nenhuma sobre isso. A Bíblia diz que às vezes nós pedimos e pedimos mal. Qual é a forma de pedir? Qual é a forma de nos dirigir a Deus? Nos ajoelhando? Não. Aquele homem se ajoelhou, mas é assim? Ritos não fazem diferença para Deus. Às vezes nós ficamos preocupados em sempre estabelecer o mesmo rito. Assim como o jogador estabelece usar a mesma meia, a mesma chuteira para poder jogar, fazer gol, vencer. Nós temos às vezes tradições que estão presentes sobre a nossa vida e achamos que isso vale alguma coisa. Isso não vale nada. O que vale e faz diferença sobre nós é a nossa fé. E aí nós podemos entender que a nossa fé não tem que estar baseada só no que nós queremos, mas também a nossa fé precisa estar baseada naquilo que Deus quer. Quando nós oramos e participamos, de forma muito comumente, a oração do Pai Nosso, nós dizemos o quê? Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós começamos a entender o que Jesus quer ensinar para os seus discípulos, esse moço que aqui está, que nem aparece o seu nome, apenas aparece a característica que ele vivia, que norteava os seus limites, não apenas pessoais, mas sociais também, que não havia condicionamento de esperança, mostra para a gente que ele, mesmo não tendo ouvido, ele conseguiu aplicar na sua vida, porque vinha de dentro para fora, o desejo de que não fosse a vontade dele a prevalecer, por mais que ele desejasse muito isso, mas que acima da vontade dele estivesse a vontade de Deus. Você consegue entender, ao pedir as coisas, ao orar, ao colocar diante de Deus as circunstâncias da sua vida, que seja feita a vontade do Senhor? Quando você quer, qual é a sua vontade? Resposta positiva. Convalidada por aquilo que Deus quer, você alcança a resposta, a solução. Aí você pode dizer assim, então, sempre vai ser assim? Deus sempre vai responder positivamente? Sempre Deus responde. O lado ou o aspecto positivo depende de como você esteja vendo. Porque uma moeda tem cara e tem a coroa. Se você estiver olhando para o lado da cara ou para o lado da coroa, você vai identificar apenas uma das faces da mesma moeda.
A vontade de Deus é como se alcançasse uma moeda, e essa moeda fosse sempre no mesmo valor, e a moeda, ela não tivesse cara e coroa, ela tivesse sempre o mesmo resultado. O resultado é: estou te ouvindo, eu entendi, eu sei o que está passando, eu conheço o seu coração, eu tenho o seu histórico, eu vi e sei não apenas do que você está passando, mas do que os outros também estão passando. Até aí talvez você diga assim: bom, isso é fácil, é tranquilo, mas Deus não para aí. Deus continua falando através dessa moeda. Eu sei o que você ainda vai viver, mas você não sabe. Eu sei o que você ainda vai sentir, mas você não sabe. Eu sei que ainda isso vai gerar na sua vida, mas você ainda não sabe. Sabe por quê? Porque você ainda não conseguiu entender que o valor de Deus é diferente do valor dos homens. Porque na moeda dos homens nós temos duas faces, nós temos uma cara e uma coroa, temos dois lados. Mas na moeda de Deus existe apenas um lado, de que Ele te ouve, de que Ele está atento à sua vida, de que Ele está presente à sua vida. O lado de Deus é que Ele sempre quer te abençoar. O lado de Deus é que Ele sempre tem uma resposta positiva para você. Mas você precisa entender que o não de Deus, Ele ao seu tempo se torna a maior resposta sim que você precisa. Porque o seu momento cria uma necessidade. E você deseja alcançar, sanar a sua necessidade de momento. E a resposta que Deus estabelece não está ligado a só o momento, porque o olhar de Deus está acima do momento que você está vivendo. Então, o que você quer? Ser curado. O que Deus sempre quer? Abençoar você. O que Deus sempre quer? Cuidar de você. O que Deus sempre quer? Salvar para sempre a sua vida, transformar para sempre a sua história. Ele não quer apenas estar ou responder a um dado momento a sua vida. Ele quer fazer isso de forma definitiva. Aí nós encontramos aqui na sequência do capítulo 1 de Marcos, quando ele se coloca de joelhos e ele pede: se quiseres, podes purificar-me. Qual é a resposta de Jesus no versículo 41? Jesus, movido por compaixão, veja que nesse texto há uma característica de Jesus presente. Ele estende a mão, ele toca o leproso. O leproso naquela época, irmãos, ele era intocável, porque se acreditava na transmissão, na repercussão daquela lepra. As pessoas poderiam ser contaminadas. O contágio poderia acontecer a qualquer momento e as pessoas não aceitavam ficar perto, quanto mais tocar. Se nós olharmos o Antigo Testamento, você vai ver que há muitas circunstâncias colocadas ali para os levitas, para os sacerdotes, sobre o tempo de preparação, tanto antes de trabalharem ao templo, como também depois, e havia essa circunstância da lepra presente de forma bem analisada ali. E aí nós podemos ver aqui que Jesus, ele com compaixão olha para aquelas pessoas que estão à sua volta. Jesus olha de forma específica para aquela pessoa, e ele vai e toca naquela pessoa, ele dá atenção para aquela pessoa, não que ele desprezasse as outras, mas ao seu tempo, Jesus de forma pessoal atenderá, manifestará, ele estará à disposição, pessoalmente, personalizadamente, para cada uma daquelas pessoas, assim como também para cada um de nós. Deus não faz as coisas no atacado. Deus, ele trabalha de forma pessoal. Ele ouve a sua oração. Mas quantos bilhões de seres humanos nós somos hoje? Mas Deus ouve a nossa oração individualmente. Ele conhece quem somos. Como disse, não só o que fizemos, o que construímos até aqui, mas aquilo que ainda virá pela frente. E esse Jesus que tudo conhece, que tem compaixão das nossas vidas, que cria sempre uma relação pessoal sobre nós e nunca em massa, ele estabelece ao tocar aquele homem: eu quero. Qual é a resposta? Quero. Ele coloca a conjugação, ele coloca o propósito, ele coloca a veemência
do que há na sua vida para aquele leproso. Eu quero. E ele então, com a autoridade que ele tinha, ele diz: fica curado. Fique curado. Esteja limpo. Comece uma nova história. Viva daqui para frente o que você sempre desejou, sonhou. Construa daqui para frente nesta base sólida do poder e do milagre do Senhor. Essa é a resposta de Deus. E aí nós vemos que agora muda. Lembra que eu falei que existem 2 ângulos nesse texto? Agora nós temos um outro olhar a partir do versículo de número 42. Imediatamente, diz o texto, a lepra desapareceu e ele ficou purificado, ficou são, não tinha mais nada no seu corpo. Imagine esse homem se percebendo curado de uma coisa que era impossível para o seu tempo. Da mesma forma que nós, ao nosso tempo, quando vivemos os milagres de Deus. Mas olha a sequência no versículo 43. E advertindo de forma severa, ou seja, veemente, ele procurou fazer com que esse leproso tivesse atenção às suas palavras, ao que ele estaria a falar para ele. Ele diz, ao mandar embora: você vai para sua casa, mas antes você precisa entender que não pode falar o que aconteceu aqui para ninguém. Vai ficar só entre nós dois. O que Jesus quer? Que aquele milagre não fosse divulgado. O que Jesus queria? Que aquele processo ficasse apenas entre eles, no anonimato, numa referência pública. O texto continua dizendo no versículo 44, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Jesus, ao início do seu ministério, não queria estabelecer antagonismo, coisas diferentes, contrárias à visão judaica presente naquele momento. Ele estabelece a cura porque aquele homem, antes de acreditar que Jesus poderia curá-lo, que ele tinha soberania, poder, autoridade para isso, ele cria no Pai de Jesus, no Senhor dos Senhores, no Criador de todas as coisas. Ele era um homem temente a Deus. E ele busca a Jesus porque ele via nele o Messias, aquele que o Senhor havia prometido e que se cumpre entre nós. Jesus diz para ele, vai ao sacerdote e vai lá e cumpre, como todas as pessoas normalmente faziam, porque estava na lei de Moisés, de oferecer um sacrifício como um ato de gratidão por uma bênção recebida. Jesus está querendo que esse homem voltasse aos ritos do Antigo Testamento? Não. Ele queria que esse homem seguisse a sua vida normal. Vem cá, bem pertinho, eu e você. Como é que a gente consegue sequenciar uma vida normal depois de um grande milagre de Deus, de uma grande intervenção de Deus? Jesus não estava podando ele. Jesus estava instruindo a ele do que era melhor para a sua vida. Jesus estava direcionando para ele o que ele deveria fazer para gerar resultados sobre a vida dele, futuro dele, mas também sobre o ministério de Jesus. Mas olha só, o texto diz, no versículo de número 44, que ele pudesse apenas ir buscar o sacerdote lá, apresentar a sua gratidão diante do Senhor, pelo testemunho da purificação. Mas o versículo 45 diz que aquele homem leproso, saindo dali, ele começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Veja, o que Jesus pediu a ele? Não fale a ninguém, vai lá e cumpre, junto ao sacerdote, a sua gratidão pela purificação. Qual era a vontade de Deus? Que ele pudesse apenas ir lá e oferecer gratidão pela vitória. O que o homem faz? Qual é a vontade do homem? Tornar público, falar para todo mundo o que ele havia recebido. Tem coisas na nossa vida que nós podemos divulgar, mas tem coisas que não é necessária, porque ela se torna tão visível. Aí eu vou falar o motivo da minha alegria. Gente, não sei se vocês estão percebendo, mas estou muito alegre hoje, porque hoje não é necessário, porque as pessoas estão percebendo a nossa alegria.
o processo de cura da pele. Um leproso, ele não precisa dizer, gente, eu fui curado da minha lepra. Naturalmente as pessoas iam observar isso e dizer, o que aconteceu? Como você ficou curado? Jesus faz um pedido a ele, estabelece uma vontade para ele, mas o homem não cumpre. Aí você diz assim, poxa, então por que Jesus pediu a ele? Porque Jesus é o único capaz de entender os nossos limites, e antes de mesmo nós estabelecermos nossos limites ao que Ele pede para nós, Jesus já tem tudo preparado sobre o futuro. Olha que coisa interessante, nós não sabemos receber um não como resposta, principalmente da parte de Deus, mas o nosso Deus sabe trabalhar quando nós respondemos não para Ele. Ele persiste, Ele vai à nossa frente. O texto no versículo 45 diz que desse modo, segunda parte do versículo 45, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, diz o texto, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Onde dá mais gente? Onde tem a possibilidade de maior concentração de pessoas? No centro da cidade ou fora da cidade? Fora da cidade. Por quê? Porque você tem um espaço aberto, você consegue alcançar mais pessoas. Então ele fez uma pegadinha com o leproso? Não, ele não fez pegadinha, então não faz pegadinha com a gente. Nunca vai fazer. O que está aqui, o texto, é que Jesus queria que aquele homem fosse obediente na segunda parte da sua vivência, porque na primeira ele sabia que o Senhor era soberano, e ele pede a cura dentro dessa soberania. Mas na segunda parte, quando o Senhor estabelece uma palavra para ele, ele não consegue viver nessa soberania, sobre a absoluta vontade de Deus. Isso mostra que ele é limitado. Ele fez tudo certinho, mas ele depois falhou. Mas mesmo falhando, Deus transforma o mal em bem. Nós não sabemos administrar o não para um sim. Nós não conseguimos administrar os momentos que nós não temos as respostas que desejamos em momentos de crescimento. Mas Deus sempre transforma todos os nossos momentos incertos em momentos maravilhosos. Deus consegue transformar todas as circunstâncias da nossa vida que nós bagunçamos numa coisa tremendamente bem organizada e sistematicamente, além de nós, para outras pessoas. Sabe o que nós precisamos entender nessa noite? É que a sua vontade, o que você quer, pode estar na consonância do que Deus também quer. E essa questão de poder está ligado sempre ao quê? Ao desejo do seu coração. A Bíblia diz, aonde está o teu coração? O que você tem no seu coração? O que você estabelece como alvo, missão, como objetivo da sua vida? Porque onde estiver o teu tesouro vai estar o teu coração, onde estiver o teu coração vai estar o teu tesouro. O que significa isso? A primazia da sua vida. Se nós estabelecemos entendimento sobre isso, nós vamos ter entendimento sobre a vida. E nós precisamos entender o entendimento da vida, não sendo redundante, no seguinte aspecto: o meu hoje, ele é fruto consequente do meu ontem, e o meu hoje é determinante para o meu amanhã. O que faz diferença não é o que já passou, é o que você está vivendo para aquilo que você vai passar. E é por isso que nós precisamos entender que a resposta de Deus, a vontade de Deus sempre sendo boa, agradável e perfeita, independentemente de como você entenda, a moeda sendo sempre a mesma de Deus, porque é isso que Deus quer, aí você diz assim, mas vou questionar de novo, como uma resposta de Deus, ou a vontade de Deus para mim, pode ser boa, agradável e perfeita, se não foi a que eu quis? E quem disse que você tem a resposta perfeita? Quem disse que você tem a resposta agradável? Quem disse que você tem a resposta boa? Aí você diz assim, mas é impossível. Diante da vida e a morte, a resposta boa é a vida. Mas não há vida se não houver morte. É esse o conceito bíblico que nós encontramos, não apenas para poder viver com Cristo,
morrendo, sendo sepultado com Ele, mas também alcançando a linha da ressurreição com Ele. Então nós podemos ver que uma semente precisa morrer para nascer, para gerar vida. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para que Deus nasça na nossa vida e seja frutífera a nossa vida. Então, nós precisamos parar de olhar para dentro e, de forma completamente egoísta, fazer apenas o que o nosso coração, a nossa vida deseja. Nós precisamos olhar para Deus. E diante das respostas que vivermos, nós precisamos dizer: Senhor, eu creio no Senhor, independente da sua resposta. Eu creio no Senhor, independente se o Senhor pode me curar ou não. Eu creio no Senhor, independente se a pessoa que eu amo está no hospital, entubada, está lá numa situação complicada, gravíssima, pode sair dali com vida ou não. Eu creio no Senhor, independente do que está à minha volta, do que está à minha vida, porque eu sei quem o Senhor é. Eu sei em quem tenho crido. E é interessante nós termos esse conceito, essa concepção. Porque se nós não tivermos isso, mesmo que a gente se ajoelhe, se apresente de forma formal diante de Deus, a gente diz: se o Senhor quiser, se o Senhor tiver a vontade, o Senhor pode me curar, talvez a cura não virá. Porque não é que Deus não queira, é porque Deus tem algo maior. E tem pessoas que só alcançam coisas maiores quando continuam atingidas, entre aspas, pela doença. Porque estarem curadas vai fazê-las viver o pior. Aí você diz: isso é impossível, Edson. Olha a sua vida e para as pessoas que estão à sua volta. Você rapidamente vai ter pelo menos 5 exemplos de pessoas que aparentemente tiveram tudo de bom nas suas vidas e de uma hora para outra desperdiçaram tudo. Você rapidamente vai ter exemplos de pessoas que fizeram boas escolhas, Deus abençoou muito, mas elas não souberam manter aquilo que Deus deu. E ficou pior o segundo estado que o primeiro. Você vai ter rapidamente exemplo nas suas mãos de pessoas que não aceitaram a resposta de Deus no momento, mas lá na frente se arrependeram e disseram: Deus, me perdoe, eu não entendi o que o Senhor estava falando lá atrás. O Senhor fez muito mais do que eu imaginava. O Senhor tem feito muito mais do que eu precisava. Esse olhar da soberania de Deus não pode estar no nosso pedido apenas, mas precisa também estar na nossa obediência ao pedido de Deus para nós. O que você quer? O que você deseja? O que Deus quer? O que Deus deseja? Você consegue entender que a soberania de Deus precisa estar ligada sobre os 2 âmbitos? Naquilo que é seu e naquilo que é de Deus? Se você consegue entender isso, você vai ver que a ótica, então, ela não é diferente, ela se concentra numa mesma direção, do melhor de Deus sempre para nós. Quer façamos ou não, no momento, o que Ele pede. Ele transforma o mal em bem, Ele transforma as nossas decisões erradas em momentos corretos, se nós nos arrependermos, se nós buscarmos a ajuda dEle. Porque nós nunca vamos ver as nossas vidas transformadas de mal para bem, ou as coisas ruins para boas, se nós não nos arrependermos, se nós não buscarmos a misericórdia de Deus. Se nós continuarmos com o nosso egoísmo, a nossa individualidade, nós vamos criar um mal ainda maior, nós vamos ter um problema ainda maior. Mas se nós buscarmos Deus e nos arrependermos, e se confessarmos Ele, Ele será fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade, toda. Não é apenas uma lepra aqui, é de toda a situação. Então, nessa noite, eu quero chegar ao seu coração e dizer: esse é um tempo que talvez a gente possa ter no chat aí, várias pessoas agradecendo. Deus, obrigado porque o Senhor curou tal pessoa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu respostas a tal pessoa, a minha vida, a minha família. O Senhor não estabeleceu desemprego, o Senhor estabeleceu condições de eu pagar as minhas contas. O Senhor manteve-se fiel no cuidado de todos aqui em casa, ninguém pegou Covid. Mas você vai ver também aí no chat, pessoas dizendo: eu peço que orem porque faleceu o meu pai. Eu quero que orem porque faleceu o meu irmão. Eu quero que orem porque faleceu o meu filho, faleceu o meu amigo, faleceu um colega meu de trabalho. E aí você vê o seguinte, como no mesmo chat, nesse mesmo tempo,
pode haver situações tão diferentes? Esses que alcançaram vitórias são melhores do que os outros que não? As pessoas que partiram, elas não tinham fé? As pessoas que oraram por eles não tinham fé? Claro que não. Nós não conseguimos entender o que estamos passando agora. Mas nós temos uma certeza, e precisamos ter essa certeza: a soberania de Deus presente do início ao fim, sobre a minha vida e a sua vida, sobre a nossa história. E aí só tem duas questões que podem ser plausíveis: ou você crê nisso, ou não tem jeito de você viver uma vida melhor. Porque se você não crê nisso, você vai ficar numa linha de arrogância e de um processo de não aceitação que vai gerar no seu coração, na sua vida, uma amargura que, ao invés de você ter alento diante dos momentos difíceis, você vai ter mais dor e mais agravo ao tom da sua alma. Hoje, a palavra de Deus nos diz: o que Ele quer é bom, é perfeito, o que Ele quer é agradável, para mim e para você. Nós podemos, no nosso momento, não entender isso, mas ao tempo certo nós vamos entender e agradecer ao Senhor. Sempre Deus quer assim. Eu posso não fazer a vontade de Deus, mas Deus pode fazer o que eu não faço, de forma a transformar a minha realidade ruim para algo melhor. Deus vai ser Deus independente do que eu estiver fazendo. Mas se eu me arrepender, se eu confessar, se eu crer, se eu buscar o Senhor, isso mudará por completo a minha vida hoje e o que vai ser no amanhã. Vamos orar? Senhor, este leproso, ele se torna nessa noite objeto não apenas de estudo para nós, de reflexão para nós, mas também, ó Deus, se torna um momento em que nós nos vemos nele. Queremos a sua soberania para aquilo que é aos nossos olhos positivo. Nós falamos que aceitamos, qual seja a sua vontade, mas a gente no fundo não aceita não. A gente no fundo rebate quando não vem ao encontro daquilo que nós queremos. Nós falamos muito sobre essa soberania do Senhor, mas nós não cremos tanto nela. Nós falamos tanto na justiça do Senhor, mas nós não cremos tanto nessa justiça. Nós falamos tanto do teu amor, mas nós não cremos tanto assim no seu amor, porque nós somos ignorantes. Nós não conhecemos de fato o Deus que tu és. Nós não sabemos de fato da santidade do Senhor. Nós não sabemos que o Senhor sempre fala a verdade e que o Senhor sempre tem o que é bom, agradável e perfeito para nós. Nós fracassamos porque nós somos teimosos, nós somos pessoas obstinadas, nós somos pessoas que realmente vai atrás do que quer, custe o que custar, não sobre o entendimento do nosso limite e na ação de conservar o poder e a graça do Senhor a partir do nosso limite. Mas nós vamos tentando, quando não atingimos a nossa vontade, fazer com que a nossa própria força se torne maior do que a do Senhor. E o Senhor nos diz que é o Senhor que se torna a nossa força. A alegria do Senhor em nós que se torna a nossa força. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos aqui demonstrar o que entendemos através dessa reflexão, de que o Senhor sempre tem o melhor para nós. O Senhor sempre nos olha e nos vê iguais. Mas é claro que a palavra de Deus fala que o justo gera alcance diferente daquele que é ímpio, daquele que não crê no Senhor. Mas nós entendemos as misericórdias do Senhor em muitos momentos e muitas circunstâncias, quando nós vivíamos a ignorância da fé. Tantas coisas que fizemos e o Senhor foi compassivo conosco, o Senhor soube esperar, o Senhor tinha o olhar lá da frente, de que as coisas mudariam dentro de nós. Obrigado por acreditar em nós. Nós às vezes não acreditamos em nós mesmos, nós somos impacientes conosco, nós somos impacientes com o tempo, nós somos impacientes com as pessoas, nós às vezes somos impacientes com o Senhor. Pai, nessa noite, nós queremos apresentar diante do Senhor algumas coisas que
se o Senhor puder, se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, nesse momento, o Senhor pode fazer. Por isso, nós já agradecemos ao Senhor, independente da resposta do Senhor. E agora nós queremos ouvir o Senhor, para que o Senhor deseja sobre nós. E independentemente do que o Senhor disser para nós, nós também vamos dizer sempre, seja feita a tua vontade, Senhor. O Senhor deseja isso? Assim se cumprirá. Conte comigo, eu estou à sua disposição, eis-me aqui. Porque se for esta a resposta nossa, no nosso coração e da nossa alma, nós teremos diferença no que viveremos. Porque aquilo que é bom será melhor ainda. Porque se o Senhor é capaz de, nos nossos erros, nas nossas imperfeições, tratar o ruim em bom, se aquilo que fizermos for bom, o resultado vai ser melhor ainda, porque o Senhor vai lapidando, vai transformando o nosso coração, a nossa vida, as nossas ações, e nós testificamos com grandeza o teu poder. Nesta noite, Senhor, fale ao nosso coração, para que possamos viver segundo a tua palavra, viver ao encontro da tua soberania e nos sujeitar a todo tempo, a tudo quanto o Senhor também disser para nós. Faça isso, que assim façamos e que assim possamos glorificar o teu nome. Mas naquilo que nós não entendermos e mesmo com os nossos limites não praticarmos, que o Senhor continue sendo esse Deus que tu és, fazendo a diferença sobre a nossa história. E se ainda houver oportunidade para o nosso arrependimento, que o Senhor mude de forma completa, mesmo que na fase terminal da nossa vida, aquilo que teremos para a eterna oportunidade de viver com o Senhor. Que a nossa salvação seja maior do que uma resposta humana material, circunstancial, pontual da nossa história. Porque o que temos depois da nossa vida aqui é maior, infinitamente mais, do que tudo que temos aqui na terra, nesse tempo que vivemos. Nos auxilia a ver isso, Pai, e a agir desta forma. É essa a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.